Oi pessoal, tudo bem? Tô na rodovia Anguera, sentido São Paulo, e achei interessante contar pra vocês um relato aqui do que acontece, né? Comigo, que é bem comum acontecer comigo em rodovia. Toda vez que eu tô dirigindo em qualquer rodovia, tá? Isso acontece. Aqui em específico, por ser uma rodovia estreita, uma rodovia muito cheia de curva, ela é conhecida como uma rodovia que é meio perigosa, né? E teve bastante, já houve muito acidente aqui. Tanto que o pessoal prefere ir pela Bandeirantes. Mas é o local que eu vou, preciso ir por aqui. E, gente, se vocês tiverem noção da quantidade de desencarnado, de ser espírito perdido, literalmente perdido, que tem nas rodovias, você percebe pelo teu canal, sabe? O canal perceptivo, o canal onde a gente faz a leitura, ele se torna totalmente fácil de percepção pela quantidade. Então, como que acontece? Dependendo de como aconteceu o acidente, é muito comum que esse espírito ele fique vagando na localidade ali do acidente dele. E mortes por acidente, geralmente, são mortes muito traumáticas, né, pessoal? E a morte traumática, ela causa um efeito do espírito ficar traumatizado e ele guarda, ele reserva a memória da morte dele, tá? Da onde ele morreu, né? Que é o que eu tô sentindo aqui, tá? É o que eu tô sentindo aqui. Muitos assim, não tem noção. Uns já começaram a cair a ficha, tá entendendo o que tá acontecendo. Outros, você vê que não tem a menor ideia do que tá acontecendo. Pra eles, porque como que eu sei que tá há muito tempo aqui, né? Porque o espírito, ele tem uma frequência também, ele tem um valor energético, uma frequência. E essa frequência, ela é totalmente perceptível, tá? Ela é totalmente fácil de você identificar. E alguns aqui estão perdendo o que a gente chama de luz, tá? E o que seria essa luz, né? Seria o valor do espírito desse ser, né? A energia do espírito desse ser. Ela começa a ficar fraquinha. E esse ser começa literalmente aos olhos, para quando eles plasmam, quando a gente consegue ver, porque aí é canal perceptivo, aí é a facilidade que o médium tem. Não dá pra gente, eu não gosto, vocês sabem disso, eu não gosto de colocar etiqueta, né? Modelo de como as coisas precisam ser. Porque é muito de cada um, é muito de cada ferramenta. Na minha, muitas vezes eu vejo mesmo, né? Eu vejo o espectro desse ser. E esse espectro, às vezes ele tem a formato humanoide, às vezes não, às vezes ele reserva. Nós entramos no túnel, tá? Então talvez fique um pouquinho escuro. Às vezes eles reservam um pouco ali da memória do corpo desse ser. Muitos são assim, tá? Muitos, principalmente os que são mais recentes desencarnados, e os que desencarnaram estão no processo de entender o que está acontecendo e ir na direção do auto-perdão. E principalmente na questão dele se soltar das amarras que deixaram ele preso aqui na Terra. Porque não é para acontecer isso, né? É para um ser desencarnar e ele seguir o fluxo, ele receber a equipe espiritual e receber o fluxo dele e ir embora no fluxo dele. Mas o que faz então um ser ficar preso? Que nem no caso aqui de rodovia, o acidente ser violento, né? A pessoa não tá esperando essa morte, o ser não tá esperando essa morte, e às vezes, nem sempre, na hora que acontece o desencarne, ele consegue enxergar o mundo físico, tá? O que aconteceu ali no mundo físico dele, e o corpo dele, ou o carro dele, o que aconteceu no acidente. Às vezes não acontece isso, tá? Às vezes, ele só vai perceber isso tem dias depois, tá? Acontece do ser desencarnar e ver a cena do acidente dele. Mas mesmo assim, a resistência da morte depende da preparação que esse espírito, que esse ser humano tinha antes dele ser um espírito. A preparação que ele tinha com referência ao desencarne, à morte, faz com que, mesmo que ele veja muitas vezes a carroceria do carro toda destruída, né? O carro destruído, às vezes ele se depara com o corpo e não acredita que ele morreu, ele acredita que ele vai ser resgatado, que ele vai para o hospital e que ele vai sobreviver, ele acha que ele vai sobreviver à situação, tá? Isso é bem comum de acontecer. Outros olham e enxergam o corpo, os destroços do carro, tudo, e ficam incrédulos, e ficam revoltados. Quando o ser se revolta, como ele tá em espírito, ele não tem mais uma fisicalidade,
a frequência dele altera, né, o que seria o alternar da frequência, a oscilação frequencial, acontece muito brusca, porque ele é um espírito. E isso faz com que ele chame e entre na frequência de outros seres que já estão ali, porque os seres se acham, tá? Muitos espíritos acham um outro. Ele entra na frequência de outros, tá? Então esse espírito, ele transforma a morte dele numa revolta. E a revolta faz com que ele baixe muito a frequência dele. E essa frequência muito baixa faz com que ele fique mais preso ainda à sensação da materialidade, da revolta dele. E o sistema, gente, ele é matemático. Eu falei isso pra vocês já várias vezes, né? Não tem essa empatia que a gente acha que vai ter. O sistema é lógico, tá? Você tem equipe espiritual, você tem seres muito bons que trabalham nesse sistema de resgate de desencarnados. Só que esses seres, pessoal, eles precisam sempre respeitar as regras da dimensão. Então, por mais empatia que possa existir dentro do sistema, tá? Do sistema, quando eu falo, dentro da Matrix, tá? Dentro disso que a gente chama de terra, de existência. Por mais que exista, pessoal, por mais que exista, vai sempre respeitar regras e leis universais. Então não tem o que fazer com referência a isso. E o ser, muitas vezes, por ele mesmo, ele precisa ter consciência e gerar para ele o auto-perdão. Se ele não fizer o sistema de auto-perdão e de libertação da alma dele, do espírito dele, né, na verdade, ele vai ficar preso. Tá? E aí a gente encontra, como eu falei pra vocês. Então, esse cara, ele se revoltou, gente, acabou, o cara tá preso aqui pela revolta dele. Então, os sentimentos, quando a gente desencarna, e o que a gente tem de conhecimento no momento do desencarne é extremamente importante, tá? É muito importante a gente entender que nós precisamos trabalhar enquanto encarnados a nossa questão de entendimento sobre o que é a morte, processar esses entendimentos e principalmente sentimentos que você tem aqui, que estão aqui com você, na sua existência, na sua sobrevivência. O que você está carregando enquanto vivo, tá? As pessoas, o que você tem social, né? As interações sociais, os problemas, as questões que você tem muitas vezes com pais, com familiares, tá? Isso vai pesar, certo? Isso vai pesar pra caramba, tá? Porque nesse momento de desencarne, tudo isso vem à tona. E vindo à tona, pessoal, não tem muito o que fazer não, tá? A coisa foi, tá? Desencarnou, ficou com peso, qualquer nível de peso emocional que você tem, tá? Qualquer questão que você carregue com você mal resolvida, procura resolver. Entender isso dentro de você agora, quando você tá ouvindo esse vídeo, já vai trabalhando, não importa, cara, se você vai ter mais 50 anos de vida, 70 anos de vida, se você tem, não importa, já começa a trabalhar com você e entender que o que você tá fazendo aqui como ser terrestre é viver o que você precisa viver, experimentar o que você precisa experimentar, curtir, experimentar a vida, ter qualidade de vida. Eu falo de qualidade de vida, a qualidade de vida é essencial, tá, pessoal? Não é questão de você estar se espiritualizando e você abrir mão de conforto, de bem-estar. Olha para, sempre falo isso, dou esse exemplo, olha para a natureza, olha para o macro é próspero. Se o macro é próspero, a nossa vida tem que ser próspera também, tá? É tudo em espelhamento. Então, prosperidade, estar bem, comer bem, experimentar a vida bem, né? Não é ruim, tá? Isso não é errado, não é ruim. Tá tudo certo, beleza? O que não pode acontecer é os exageros. Os exageros é que levam a gente para uma situação ruim, tá? Que aí você gera o quê? A dependência da materialidade. Você gruda naquele bem material e transforma isso no apego. O apego te gera problema. Então, muitos desses espíritos que eu vi, a gente já não tá mais na rodovia, a gente já tá entrando na cidade, tá? Muitos dos espíritos que eu comentei, que estão na rodovia, nas rodovias que eu cheguei até aqui, tô chegando até aqui onde eu vim, eles estão assim, tá? Estão presos. Muitos são pelo momento do acidente, pelo medo de deixar familiares, filho, mulher, marido, enfim, mãe, pai, tá? E muitos deles por questões realmente de sentimentos e materialidade. E eles não têm. Alguns ficam vagando, voltando ao local, tentando entender o que está acontecendo, porque quando ele desencarna, dependendo do nível de consciência, de informação que esse ser teve,
ele vai desencarnar, ele vai sair do corpo físico com cerca de 30% a 40% só da consciência dele, da memória dele. Ou seja, quais são as principais memórias que vão ficar? As memórias das quais ele está vivendo, experimentando e tendo níveis de apego, tá? Essas é que vão ficar fluidas, essas é que vão ficar ali frescas. E é isso que acontece com a maioria. Então a maioria não tem nem noção do que está acontecendo, tá? Eles ficam vagando, tentando entender. E passa-se dias, passa-se meses, passa-se anos e o cara tá lá vagando. Vocês têm noção disso daí? Que desespero que é isso aí, gente? Você imaginar um negócio desse? Que um ser muitas vezes não tem nem noção do que tá acontecendo com ele, tá ali vagando e passando pelaquela situação. Então é algo interessante que eu acho que é bom a gente falar sobre isso. Esses assuntos referentes aos desencarnes, né, eles são importantes, faz parte do movimento de abertura de consciência, o entendimento de espiritualidade, de consciência, e é tão importante como qualquer outra informação, se não a mais importante. Porque todos nós, em algum momento vamos desencarnar. Então é legal, acho que é uma boa reflexão para deixar, né? Para todo mundo aqui pensar, tá? Avaliar essas questões de como você se sente com referência às coisas que você vive, às coisas que você tem, e como que você pensa, como que você trabalha isso dentro de você, a questão do dia da sua saída daqui, da Terra, né? Como vai ser. Equipes espirituais estão sempre ali à pronta, mas como eu falei para vocês, depende muito de uma série de fatores e principalmente os fatores emocionais. E desse ser querer. Mas como um ser pode não querer sair? Se ele não tem memória, maior parte da memória dele, ele não vai querer sair do sistema, tá? Ele não vai querer sair. Ele vai querer ficar aqui até ele entender o processo, até porque ele não tem nem... É um fator de inteligência, tá, gente? Tô falando, também inclui aqui, certo? A pessoa perde a capacidade de inteligência dela e ela não processa mais, tá? Então é uma boa reflexão que eu deixo pra vocês, para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso e saber como lidar com essa questão que é tão importante, que é a questão aí do pós-vida, né? Vamos chamar assim, tá? Então é importante a gente entender, certo? Vou deixar aí para todo mundo avaliar e pensar sobre isso. Até mais, um beijo para vocês.